Olá pessoal, meu nome é professora Cássia Coutinho. A gente vai trabalhar aqui hoje a parte de frações, tá gente? Então o que é importante a gente saber? Primeira coisa que é importante, saber que a IBFC ama. Então primeira coisa que você vai saber é assim, ó, IBFC, comi uma letrinha, né? IBFC ama. Então, primeira coisa que nos importa é isso, é saber que a IBFC adora, tá, gente? E aí, só uma dica, tanto em provas que tem de mais a matemática, tanto em provas que tem de mais a raciocínio lógico. Então, primeira coisa que você sabe que a IBFC ama. Segunda coisa que eu preciso aqui, gente, é trabalhar, né? São os dois pontos que são mais importantes para a IBFC. É a parte de operações, ou seja, saber fazer soma, multiplicação, divisão, ou seja, saber fazer as operações com frações. E outra coisa que ela ama são os famosos o quê? Probleminhas envolvendo frações, né? Que reina soberana. Para ser honesta, gente, a parte de operações e a parte de probleminhas, no fundo, não é uma coisa só da IBFC. No fundo, todas as bancas amam, tá, gente? Aí vocês colocam assim, ó, todas as bancas amam com toda a paixão do seu ser, tá? Beleza? Nós vamos, digamos assim, aumentar isso aqui um pouquinho como forma de resguardo, tá? Ou seja, como forma, porque, por exemplo, nada impede a IBFC, de repente, dela colocar lá uma dízima periódica, alguma coisa assim. Então, vamos dizer assim, não custa a gente comentar alguns detalhes, mesmo que seja de forma secundária. Então, nosso principal, operações e o quê? Probleminhas. Fechou? Beleza. Então, gente, quando a gente fala em frações, tá? Então, o que eu tenho que saber quando a gente falou em fração? Você já sabe que é lá o A sobre B, né? Isso, você já sabe disso. Você já sabe que numa fração, né? Quando eu tenho A sobre B, esse A é o nosso numerador e esse B é o nosso denominador. Então, quando a gente fala, né? Quando eu tenho uma fração, é numerador e denominador. A gente pode escrever o A sobre B, lembrando que a gente também pode representar como dessa forma, tá? É mais incomum, mas, né, em termos de prova é mais comum vir um A sobre B mesmo, assim, daquela tradição. Então, quem está em cima é numerador, quem está embaixo é denominador. Beleza. Então, dentro de frações, gente, qual que é a primeira coisa que a gente tem que saber trabalhar, tá? A parte de frações equivalentes. Beleza? Bom, como o nome já indica, significa que eu vou trocar 6 por meia dúzia, mas eu vou chegar no mesmo lugar. Então, por exemplo, tá? Imagina que você tem, o nome chique a gente fala em classe de equivalência, mas não precisa gastar não, tá, gente? Mas imagina que você tem lá a fração 2 sobre 3. Então, imagine que você vem aqui e queira multiplicar ela por 2, tá? A princípio, pode ser por qualquer número. Então, 2 terços, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Então, a fração 4 sextos, ela é equivalente à fração 3 meios, beleza? Perdão, 2 terços, né? Imagina aqui, gente, que você queira, ó, vou multiplicar agora por 3. Então, resumindo, quando eu tenho uma fração, eu posso multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Então, a fração 6 nonos é equivalente à fração 4 sextos, que é equivalente à fração 2 terços. E assim vai, né, gente? A gente podia continuar aqui ad eterno, né? Posso multiplicar isso aqui, por exemplo, por um 4? Posso ou não? Posso. Então, se eu multiplico por 4, 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. Mas, Cassinha, eu tenho que ir fazendo assim, tipo, passo a passo? Não, gente. Você pode dar, né? Falar assim, ah, não, eu quero um número gigante. Eu posso vir cá, ó, e multiplicar, por exemplo, por 12? Gente, ela é minha, eu multiplico por quem eu quiser. Então, eu posso multiplicar por 12? Posso. 2 vezes 12, 24. 3 vezes 12,
36. E assim por diante. Então, todas essas frações, gente, 24 36avos, 8 12avos, 6 nonos, 4 sextos e 2 terços são frações equivalentes. Isso daqui que a gente acabou de falar de forma chique é o que a gente chama de classe de equivalência. Então, o que você vai pensar? Eu posso multiplicar ou dividir o numerador e o denominador por o mesmo número, que eu não altero a fração, ou seja, eu mantenho a mesma equivalência. Já anotou isso aí? Gente, funciona aqui. Tudo que eu falar que você falou assim, não sabia disso não, você anota. Então, aí ó, anotando, todo mundo? Então anota aí. Em uma fração, podemos multiplicar, entre aspas, ou dividir o numerador e o denominador por o mesmo número, que ela não se altera, ou seja, eu acho uma fração equivalente. Fechou? Então, eu posso multiplicar pelo mesmo número, eu posso dividir pelo mesmo número. Cassinha, e se eu somar? Não pode, né, gente? Imagina que você tem isso aqui, ó. Se eu tenho 2/5, por exemplo, é diferente desse cara aqui, tá, gente? Então, se eu somar ou subtrair, eu altero a fração, ou seja, isso aqui não pode fazer. Então, só é válido se for multiplicação ou divisão. Se for soma, subtração, raiz ou potência, você altera o seu resultado. Fechou?